Colecionar objetos artísticos, que hoje entendemos como tais, pode ser uma das origens dos museus, né? Colecionar objetos surgiu dos gabinetes de curiosidades, onde as coisas exóticas, né, se juntaram às produções artísticas, principalmente no Renascimento. Com o acúmulo desses objetos, desses gabinetes, essa ocupação se estendeu, né, pelos castelos, nas mansões e residências dos nobres, buscando outros acessos. E arquitetonicamente recebeu o nome de galeria, o lugar onde essas obras são expostas. Galeria de arte é um espaço arquitetônico especializado na exposição, na comercialização e na divulgação das obras de arte. Então esse espaço ele deve ser pensado de várias maneiras, como a posição das obras, os espaços de circulação, a iluminação, para que o espectador possa absorver melhor a obra de arte. E a implantação dessas galerias, eu digo que foi a explosão e a expansão para outra área do conhecimento, como a curadoria, as expertises e os historiadores de artes plásticas e visuais, ou seja, um campo de profissão mais extenso. Uma galeria, ela pode ser de caráter particular, como veremos daqui a pouco, e de caráter institucional. Alguns museus são chamados de galerias. Em outros museus, as galerias fazem parte desse contexto todo maior, que é um museu, como no caso da Galeria Fidanza, no Museu de Arte Sacra, né? E umas galerias, elas podem também fazer parte de outras instituições culturais, como no caso das universidades, no caso da UNAMA, que tinha a Galeria Graça Landeira. E a UFPA, que tem o Museu da UFPA, que funciona como uma grande galeria de exposição. Dentro de um sentido mais urbano, a existência de galerias num grupo social, ela mostra um certo refinamento social, filosófico, cultural e educacional. Por quê? Porque uma galeria, ela socializa os pensamentos filosóficos em artes e estéticos também. As galerias desse caso que eu estudei, que eu localizei em Belém, cerca de 24 unidades, entre individuais e institucionais, elas surgiram no grande movimento, do grande boom, na grande euforia cultural que foram os anos 70, 80 e 90. Tivemos algumas galerias de vida efêmera e outras de existência permanente. Até porque algumas delas se perderam por falta de um planejamento, de uma programação, porque artistas existiam. E na década de 70 até a metade dos anos 80, algumas exposições particulares de artistas eram financiadas pelas grandes empresas locais. Recebíamos convite individual, convite impresso, e saía nos jornais também a propaganda de apoio dessa instituição, quase como mecenas, aos artistas plásticos. Dentro das galerias pesquisadas, uma que foi de grande importância, porque era apoiada por um dos investimentos de caráter urbano, era a Galeria Desenho, que se situava num prédio que seria um primeiro shopping center na cidade, né, na Avenida Nazaré. Essa galeria ela foi fundada em janeiro de 1991, no Shopping Nazaré, e de propriedade dos professores e arquitetos Edson Farias e Estélio Santa Rosa, né? E lá foi que eu fiz uma exposição de desenhos, né, sobre figura humana também. A galeria existia
com um acervo de arte contemporânea brasileira, né? Mas ela diluiu depois que o empreendimento comercial do shopping não deu certo. Nessa sequência de outras galerias, uma mais importante foi a Galeria Municipal. A Galeria Municipal ela tinha um apoio, era financiada pela prefeitura e dava apoio aos artistas e artesãos iniciantes. Foi um projeto político, né, de valorização de atividades e de pessoas, e foi instalada num casarão da praça ali atrás da prefeitura, junto com a 16 de novembro. Essa galeria municipal era muito importante, foi muito importante na sua existência, porque ela tinha um projeto chamado Abril para a Arte. E muitos dos artistas iniciantes, como João Cirilo, Jocatos, Klinger, Carvalho, fizeram sua primeira exposição lá. E esse espaço tem uma importância, porque eu denoto que foi o primeiro local onde houve a primeira exposição com arte digital, com a tecnologia, que foi promovido pela artista plástica Keira Sobral e Roberta Carvalho. Ela teve uma vida efêmera, essa galeria, e tinha um projeto muito importante que se perdeu depois. Nessa sequência, vem a Galeria Debré. Estamos na frente da Galeria Debré, uma galeria particular pertencente ao artista plástico Pinto Guimarães, né, de grande atuação no período dos anos 70, 80 e até meados dos anos 90. A galeria funcionou com um acervo particular do artista, como também de outros notórios como Benedito Melo, Rui Meira e alguns nascentes e alguns artistas novos emergentes. A Galeria Debré teve uma intensa vida artística. Era a única que nesse período oferecia cursos de pintura e desenhos para a coletividade. Daí a sua importância e eu citá-la nesse estudo por essa função artística e didático-pedagógica. Dentro desse plano de galerias importantes e institucionais, tem a Galeria Teodoro Braga, né? A Galeria Teodoro Braga ela foi implantada no governo Aloysio Chaves em comemoração à sua reeleição. E essa galeria, ela ocupou um espaço do Teatro da Paz que era ocupado por uma pequena carpintaria para pequenos serviços e de apoio à cenografia do teatro. Ela ficava atrás do Teatro da Paz. E essa galeria foi inaugurada com uma grande exposição chamada 11 Artistas Paraenses. Dino Oliveira, Osmar Pinheiro, Moraes Rego, né, Jocatos, Laçance Maia, Luiz Braga, Aloysio Carvão. Então foi uma exposição de peso qualitativo e quantitativo nossa cultura, né? Depois essa galeria ela foi deslocada para o novo prédio do Centur, que foi inaugurada com uma exposição magnífica do artista plástico Leônidas Monte. Galeria Ângelos. A Galeria Ângelos foi dos anos 70 e 80, talvez o espaço mais importante de Belém enquanto exposição. Então era cobiçado por todos os artistas, mas era um pouco não aberto a todos. Essa galeria ela se situava no Teatro da Paz, no espaço dela que dá para a Assis de Vasconcelos, mas vivia fechada por conta dos reparos, das conservações que aconteciam no teatro. Depois ela continua ainda adormecida nos seus méritos, nos seus louros do passado. Mas durante muito tempo foi o principal ponto de importância e interesse dos artistas locais, nacionais e internacionais. Teve também a Galeria Padre Champagnat. A Galeria Champagnat ela surgiu no grande movimento de arte e educação. E ela estava instalada no hall de entrada do Colégio Nazaré. Essa galeria, foi lá que o artista plástico Tadeu Lobato fez a sua primeira exposição. Depois essa galeria saiu do hall do colégio, ocupou um casarão lateral como apoio didático pedagógico para as ações de arte do próprio colégio.
a Galeria Ismael Neri. Aqui é o equipamento urbano, né, que era uma secretaria estadual chamada de Paratur, um organismo ligado ao desenvolvimento e à divulgação das belezas turísticas do Pará. Aqui havia uma galeria chamada Ismael Neri, né? Acolheu a exposição de alguns artistas, como pelo menos o Moragego, Zé Moragego, com uma exposição de arte abstrata. Depois dessa galeria, ela absorveu a produção artesanal das cerâmicas e da palharia do que acontecia nos artesãos aqui. Depois a galeria adormeceu ou perdeu a sua função burocrática, existindo só quanto equipamento urbano. Dentro das galerias institucionais, havia, da Aliança Francesa, né, um núcleo cultural que promovia filmes e encontros, né, trouxe inclusive um diretor francês para fazer uma série de palestras em Belém. E quando ela ocupava um prédio, um casarão da Avenida Nazaré, foi lá que ela abriu várias exposições, inclusive foi a primeira exposição do artista Toscano Simões e Pepe Condorô. Tiveram outros artistas que se expuseram, mas esses dois foram muito importantes, que foi o início de carreira. Aí temos também a Galeria Kennedy, do CCBio. Bem, como eu estava falando, existem galerias que são institucionais e galerias que são particulares. Nós estamos no espaço da Galeria do CCBio, que antes era conhecida como Galeria John Kennedy, quando ela ocupou o casarão da governadora José Malcher com a Travessa Rui Barbosa, que hoje é ocupado pelo Instituto Histórico Geográfico. E foi lá que eu fiz um dos primeiros cursos de desenho, pintura e estilogravura. Ou seja, desde muito a instituição promovia, incentivava o trabalho em artes plásticas daquele tempo. A importância da Galeria do CCBio é por conta do seu projeto, o projeto Primeiros Passos, que é quase uma ação de mecenato, que dá um incentivo para o artista iniciante. Já existe há bastantes anos e com referência no circuito nacional como uma janela de abertura para os novos talentos. Galeria do CCBio. A Galeria Elf. A Galeria Elf foi um empreendimento particular de um grande mecenas chamado Gileno Chaves, né? Então ele incentivado, junto com o professor Mário Guzzo, que era secretário de Cultura, tá? Se movimentaram para dar uma dinâmica na cultura local. E a Galeria Elf, ela foi inaugurada a primeira vez na Travessa 9 de Janeiro, num prédio específico para isso. E ela é muito importante porque ele trouxe uma prensa de gravura e foi inaugurada como uma exposição dos grandes gravuristas brasileiros. E desse encontro, dessa localização e dessa galeria, essa prensa motivou as experiências do artista Valdir Sarubi e as grandes experiências do nosso artista Ronaldo Moragego. Depois ela mudou para a Avenida Generalíssimo Deodoro e hoje está ocupando um espaço cultural de uma grande significância, que é a Vila Bolonha, né? Com grandes exposições, dando apoio, com ação de mecenato, né? E grande divulgação local. A Galeria Graça Landeira, ela fazia parte do projeto de extensão da instituição educacional UNAMA, Universidade da Amazônia. Essa galeria foi dirigida pelo artista plástico, professor e arquiteto Emmanuel Franco. E essa galeria foi de grande importância na cultura local pelo seu projeto do Salão Pequenos Formatos. Esse salão teve uma repercussão local e nacional muito grande enquanto existiu. E de seu júri fizeram parte artistas de nome nas artes visuais locais. Ela foi inaugurada, né, com uma exposição dos professores artistas. Teve essa
esse retorno, esse incentivo, porque o NAMA estava implantando, já tinha o curso de arquitetura, estava implantando o curso de educação artística, artes visuais e tecnologia. Uma outra galeria de vida efêmera foi a Galeria Arte dell'Occhio, que existia no piso superior de um restaurante italiano na Travessa Benjamin Constant. Essa galeria ela costumava apresentar trabalhos artesanais, né, de pessoas com um bom trabalho artesanal, pinturas acadêmicas, e onde nós fizemos uma exposição com uma experiência de gravura, né? Eu, Edson Farias e mais outros artistas plásticos fizemos uma exposição de gravura em metal. Depois essa galeria se diluiu, ficou adormecida. A Galeria Casa dos Artistas era um apoio da prefeitura à Cooperativa dos Artistas Plásticos do Pará. Ela foi inaugurada em outubro de 79, né, e ficava na Avenida Nazaré. E essa galeria, ela teve uma vida intensa, mas por administração ela se desfez. E ela foi absorvida por um outro movimento artístico muito mais importante, também tão importante, que era a Galeria 1. A Galeria 1 foi um projeto muito político do Osmar Pinheiro com o artista Toscano Simões, em busca da continuidade que o Osmar falava, da visualidade amazônica, né? Então, ele promovia palestras, encontros, exposições coletivas, trazia gente de fora e não ficava só nas artes visuais. Mas o que era importante desse projeto, da Galeria 1, que absorveu a Galeria Casa dos Artistas, era um projeto político, intencional, de conscientização e, digamos assim, de presença na sociedade. Depois essa galeria ela foi dirigida pela artista Virginia Koiffer e depois se diluiu, perdeu, ficou na história e na memória. Teve uma galeria chamada Galeria 115, na Benjamin Constant. Esse depoimento, essa informação eu recebi do restaurador Sérgio Mello, que era, na Benjamin também, o escritório de engenharia do Rui Meira. E ele me contou que nessa galeria aconteciam encontros dos artistas para discutirem arte e discutirem a arte abstrata que estava chegando em Belém. Isso perdurou até início dos anos 80. E nesse local foi que aconteceu a exposição de uma obra abstrata que o Rui Meira trouxe do Rio de Janeiro. Então foi um frisson, reuniram-se todos os grandes artistas para verem o quadro, discutirem, tecerem uma crítica e uma teoria sobre ela. Depois isso saiu, né? Hoje em dia é ocupado por um ateliê de restauro dos familiares dele, mas fica na lembrança e por esse fato da pintura abstrata. Tivemos também a Galeria Laís Aderni. A Laís Aderni, eu faço questão de citar, porque ela veio todo um projeto político do governo da professora Terezinha Gueiros, quando ela estava na Secretaria de Cultura, porque ela revitalizou as olarias de Coraci e depois foi instituído o Liceu Raimundo Cardoso. A Galeria Laís Aderni, em Coraci, ocupava um casarão tipo Rocinha, que dava também apoio principalmente aos oleiros locais e aos artistas locais da Vila de Coraci. Sala Vicente Salles. Sala Vicente Salles, ela está também adormecida, ela faz parte do contexto do complexo arquitetônico Palacete Bolonha, né, que é o chamado Memorial dos Povos, né, mas de pouco uso. A Morada das Artes. A Morada das Artes foi também um outro projeto da Prefeitura em apoio aos artesãos, que estava surgindo em Belém grupos de capoeira, começou a surgir o grafite na cidade, né? Alguns movimentos de danças folclóricas, parafolclóricas. Ficava ali na Arcipreste Manuel Teodoro. Depois se diluiu com a mudança de governância
na cidade. Galeria Passo da Ladeira. Muito importante citar, porque ela foi parte de um conjunto maior de revitalização do Ver-o-Peso, quando foi fundada a Centur, e o professor Paz Loureiro veio com todo um projeto político para atuar na cidade enquanto cultura. E foi revitalizada essa ladeira, que era também conhecida como a primeira rua de Belém. Era um espaço múltiplo, tipo bar, onde a música paraense começou a ter outro apoio maior e ser com maior divulgação. E depois ela fazia contexto e parceria com um outro projeto mais público, mais aberto, que foi a revitalização da Feira do Açaí, com o projeto Pôr do Som. A Galeria Largo da Sé. Isso aqui foi uma informação que eu encontrei em um dos jornais da pesquisa, que era de propriedade de um jornal. E essa galeria ocupava um prédio, o térreo desse prédio, o que o jornal ocupava na sua redação, o segundo andar. Foi de vida efêmera também, né? Foi uma exposição de início, acho que a informação era do Moraes Rego, e depois o jornal se transferiu, trocou de titulação, e essa galeria também se perdeu na história. Galeria Câmbio Negro. Estamos na rua Campos Sales, uma rua pertencente ao bairro da Campina. Numa dessas casas existia uma boate, um clube noturno chamado Câmbio Negro, né? Dirigido pela uma amiga Marie Noelle e o Irandê, um ator bailarino. Essa casa noturna, ela veio como um diferencial, que foram os primeiros momentos em Belém onde se apresentou, onde se realizou performances musicais, teatrais, dançantes, num espaço muito mais eclético, muito mais avançado para a época. Aqui fizeram performances, a artista Tadeu Lobato, Afonso Medeiros, Nilson Chaves e alguns outros. O espaço está mudado, mas era um espaço noturno. O espaço urbano está mudado, evoluiu, né? Se transformou. Mas o pensamento e o momento histórico do Câmbio Negro foi muito importante, porque funcionou que nem o Cabaré Voltaire. Tinha também exposições de fotografias que estavam em ascensão, pinturas, além da performance. Isso aconteceu numa dessas casas. A Sala Antonieta Feio e Sala Teodoro Braga. Eles são salas que funcionam como galerias institucionais. Como eu falei no início, né? A galeria pode ser também um espaço, uma dependência dos museus institucionais. Essas salas, esses espaços expositivos, pertencem ao Museu de Arte de Belém, o MAB, com mostras de média e de longa duração dentro de um conjunto do seu acervo, né? Então é um museu, mas ele também aceita exposições individuais. Bem, estamos aqui em frente à Casa das 11 Janelas. A Casa das 11 Janelas tem a sua função primordial como uma galeria de arte, como um espaço. Não recebeu o nome de galeria, mas desenvolve essa mesma função. Recebeu o nome como do monumento histórico Casa das 11 Janelas, mas ela funciona como galeria. Galeria Fidanza, Augusto Fidanza. Estamos aqui no espaço da Galeria Fidanza. Como eu falei adiante, a galeria ela pode ser um departamento do museu, no contexto do museu como um todo. Na Fidanza é interessante porque aqui a arte de se envolver o que Bachelard chama na poética do espaço. Há todo um envolvimento espectral com um efeito de luz para melhor absorvência das obras de arte. A Galeria Fidanza ela está num equipamento urbano de grande momento histórico, como um monumento histórico que fala o Piano Menezes. Tá? Então esse espaço ele foi relido e foi devolvido para a sociedade como uma galeria
institucional que ajuda muito a educação e o refinamento artístico e estético local.